Hoje falaremos um pouco sobre a área de figuras circulares. Bom, vamos começar pelo mais simples, que é o círculo. Bom, sabemos que um círculo, né, ele é algo que se parece com isso, um conjunto de pontos cuja distância a um centro é fixa e todos os pontos no interior. Por isso falamos da área do círculo e não da circunferência, já que envolve todo o interior. A área de um círculo é dada por π, lembrando que π é um valor irracional, então π é um valor irracional. E π não vale 180 graus. Π ele é aproximadamente 3,1415 e continua sua expansão decimal, certo? Então π vezes r ao quadrado, onde r é o raio do círculo. Por exemplo, se temos uma circunferência de centro O e raio 2, a área vai ser π vezes 2 ao quadrado. Então a área 4π. Em alguns exemplos, principalmente em livro, às vezes as pessoas pedem para adotar π aproximadamente 3,14. Se isso for dito, aí sim você pode substituir o π pelo valor dado no enunciado, se isso for feito. Se não, a resposta é a área é igual a 4π mesmo, né? Não precisa fazer mais nada, ok? Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas se confundem e acabam substituindo π por 180 graus ou 3,14 desnecessariamente. E elas esquecem que π na verdade é um valor irracional cuja expansão decimal é infinita e não periódica. Ou seja, eu não posso substituir direto por 3,14 a não ser que o enunciado considere que π é aproximado para 3,14. Bom, o que acontece se tivermos um semicírculo? Se tivermos um semicírculo, essa fórmula aparece dividida por 2, como vemos aqui. Uma coisa importante é que o semicírculo já nos dá uma ideia do que vem a seguir, que é o setor circular. O semicírculo é a figura, né, não poligonal que confunde o setor circular, né, com o círculo ou com o segmento circular. Porque você chega a usar o diâmetro, ó, isso aqui é o diâmetro A, aqui é o centro, aqui é o outro extremo do diâmetro. Então isso aqui ao mesmo tempo é um segmento circular e um setor circular. E aí a gente pode usar essa fórmula para deduzir essa e usar essa fórmula para deduzir a que vem a seguir. O que acontece com o setor circular? Ele é uma fração da circunferência. Então tem aqui a circunferência, centro O, né? O setor circular é uma fração do círculo. Está aqui a circunferência, O, A e B determinam esse arco sobre a circunferência de centro O e raio R. Vamos dizer que esse ângulo interno aqui, ó, é o nosso θ. E que OA é o nosso R. Então a área pode ser calculada assim, θ sobre 2 R ao quadrado, ou LR sobre 2, onde L é o comprimento do arco, não a medida da abertura, a medida do seu comprimento. Lembrando que θ, nesse caso aqui, deve estar medido em radianos, não em graus. Então você tem essas duas fórmulas. Lembrando que R é o raio, OA. Você tem duas fórmulas. Ou eu pego o ângulo central em radianos, divido por 2 e multiplico pelo quadrado do raio,
ou eu pego o comprimento, multiplico pelo raio e divido por 2. Repare que isso se assemelha a calcular a área de um triângulo de base L e altura R. Base L e altura R. É como se fosse um triângulo circular. Enquanto esse, primeiro jeito de calcular, remete a isso aqui, como eu havia falado antes. O ângulo vezes o raio ao quadrado sobre 2. Só que nesse caso o ângulo não é exatamente π, que é essa volta, tá vendo? Π é exatamente meia volta em radianos. A volta completa tem 2π radianos, certo? Vamos a um exemplo. Digamos que eu tenho um setor circular de 60 graus, cujo raio é 3. Lembrando que 60 graus corresponde a π sobre 3 radianos. Podemos escrever que a área vai ser igual a metade desse ângulo, π sobre 3 sobre 2, vezes o raio ao quadrado, 3 ao quadrado. Π sobre 3 sobre 2, π sobre 6, vezes 9, 9π sobre 6. Podemos simplificar por 3 se quisermos. Por 3 aqui ficamos com 3, por 3 aqui ficamos com o 2, então 3π sobre 2. Para que para usar essa fórmula eu precisaria do comprimento, que eu não tenho. Posso calcular, mas por hora isso para a gente não interessa, certo? Vamos ao segmento circular. Segmento circular é essa região aqui, ó, compreendida entre a corda AB e o arco AB. Então essa região é o nosso segmento circular. Vamos dizer que esse ângulo aqui vale θ, e aí a nossa área pode ser calculada por θ sobre 2r ao quadrado. Se você ainda não esqueceu, essa daqui é justamente a área do setor. E r ao quadrado, sendo θ sobre 2, é a área do triângulo O, vamos chamar aqui de O, OAB. Isso aqui é a área do triângulo OAB. Então, se eu tiro do setor todo a área desse triângulo, o que sobra é a área do segmento, que é o que queremos. Vamos dar um exemplo. Então, você nem precisa decorar a fórmula. Vamos supor que isso aqui é um setor circular, cujo centro está aqui, O, o raio OA e OB vale 2. Se isso aqui tem ângulo de 90 graus, 90 graus é igual a 2π sobre 4, que é o mesmo que π sobre 2 radianos. Então isso aqui é 1/4 da circunferência. Então eu posso fazer essa área sendo, né, 1/4 de π vezes o raio ao quadrado, menos a área desse triângulo. Como calcular a área desse triângulo? O produto dos lados, ó, 2 vezes 2, seno de 90 sobre 2. Então 2 vezes 2, seno de 90 graus, que é o mesmo que π sobre 2. Isso tudo sobre 2. Teremos então π na primeira parte aqui. Essa primeira parte aqui, ó. Isso aqui vale 4, 4, 4. Então esse total aqui, π. Um desses dois aqui
corto com esse. Ai, desculpa, isso não pode ser feito, porque esse π sobre 2 está aqui dentro. Seno de π sobre 2 é igual a 1. Seno de 90. Corto com esse 2 aqui. E aí eu fico com 2 vezes 1, simplesmente, né? Esse aqui cortou, então eu fico com A igual a π da primeira parcela menos 2 vezes 1 sobre 2 cancelou, π menos 2. Então, essa área aqui vale π menos 2. E, por fim, coroa circular. O que é uma coroa circular? É a área delimitada entre duas circunferências concêntricas. Então, a coroa circular é essa região aqui. Essa é uma coroa circular. Essa aqui é a nossa coroa circular. O raio da circunferência maior é R, da circunferência menor R minúsculo. Qual é a área dessa parte em verde? É a área da maior subtraída da área da menor. Isso pode ser escrito como π R maiúsculo ao quadrado menos R minúsculo ao quadrado, que pode ser fatorado, obviamente, ainda como sendo A igual deixa eu parar aqui rapidinho, A igual a π R menos R mais R, que é uma diferença de quadrado. Vamos usar um exemplo. Digamos que eu tenha duas circunferências concêntricas, a menor com raio 1, a maior com raio 2. Podemos calcular a área como sendo A igual a π, raio da maior ao quadrado, menos o raio da menor ao quadrado, ou seja, a área então vai ser π 4 menos 1, a área igual a, isso aqui 3π. Certo? Então, com isso, conseguimos calcular a área da coroa circular. Ok, é isso. Eu fico por aqui. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.